de Estudos da Educação do Campo da Secretaria Municipal de Educação de Araucária convidou a professora de História Luciane, que atua no Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura e Turismo, para compartilhar um pouco sobre as curiosidades e histórias de uma das regiões rurais do nosso município, a região do Tietê. Vamos conhecer? Obrigado por essa oportunidade, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho mais sobre a história de Araucária, né? E dessas regiões rurais, né? Que nós vamos abordar hoje ali da região do Tietê, né? Uma região muito rica em história e a gente vai ver um pouquinho hoje, tá? Vamos lá, então? Muito bem. Então, a região do Tietê. Então, aqui tem um mapinha sobre o quadro rural de Araucária. E a gente vai focar mais especificamente em algumas áreas da região do Tietê. Então, assim, a gente divide a área rural, inclusive, tenho aqui uma boa notícia para contar para vocês que gostam de história, quem gosta de história do município, nós estamos com um livro que a gente escreveu, né, lá na Secretaria de Cultura e Turismo, o pessoal do Arquivo Histórico, a gente escreveu um livro sobre os bairros de Araucária. Cada bairro uma história, cada vida uma memória. Então, a gente aborda aqui os bairros, tanto da área rural quanto a urbana. Ele está na gráfica, ainda não saiu, isso aqui é só uma amostrinha, né, para a gente ver mais ou menos como ele vai ficar, mas logo, logo ele vai estar para distribuição gratuita, né, do município. Então, a gente já vai ter aqui mais uma fonte de pesquisa, tá? Então, para esse livro, a gente dividiu a área rural em 3 regionais. Não necessariamente são subprefeituras, né, mas só para ficar mais fácil, né, que é a região de Guajuvira, a região de Colônia Cristina e a região do Tietê. Então, a regional do Tietê, ela abrange outras localidades, como a gente pode ver ali no mapinha, né, que é uma região, assim, grande territorialmente, mas bem dividida em bairros menores, né. Então, a região do Tietê, ela engloba as seguintes localidades rurais: o próprio Tietê, Onças, Mato Dentro, Campina dos Martins, Capoeira Grande, Lagoa Grande, Capinzal, Fundo do Campo, Faxinal, Espigão Alto, Lavra, Fazendinha, Campina das Palmeiras, Ponzal, Campo Tomás, Palmital, Campo Redondo, Mato Branco, São Sebastião, que também é conhecido como Campo do Bastião, e a maior parte de Guajuvira de Cima. Então, assim que a gente fez essa abrangência. Então, veja que é uma área grande, né? E o Tietê, inicialmente, ele foi habitado por indígenas, que foram os primeiros a habitar a Araucária, como modo geral, né? Principalmente os tinguis, né? Por isso que a Araucária inicialmente tinha o nome de Campos de Tindiquera, né? Que era a área onde viviam os tinguis. Depois chegaram os portugueses, junto com a colonização portuguesa, né? Depois, africanos, que vieram por conta, né, da escravidão. Tinha escravos em Araucária, tinha muitos escravos em Araucária, e seus descendentes, né? Os indígenas foram perdendo espaço com o passar do tempo, e depois foram surgindo ali outros habitantes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui uma visão, né, aérea da região do Tietê, para a gente ver como é bonita essa localidade rural, né? Essa igreja ali como um marco referencial, né? Geralmente as áreas rurais, elas têm igrejas católicas como marcos referenciais de sociabilidade, né? Sendo o principal local de encontro daquelas pessoas desde quando elas começaram a viver naquela região, tá? Então, antes mesmo de Araucária se tornar um município, o que aconteceu em 1890, o Tietê, ele já existia, já era habitado, e era um distrito de São José dos Pinhais. A própria região toda de Araucária era parte de São José dos Pinhais, e o Tietê era um distrito de São José dos Pinhais. Contam já alguns registros que em 1885, a região do Tietê já contava com comércio, 2 olarias, uma igreja, um cemitério, um distrito policial, um juiz de paz e um correio, mas que foram transferidos para Mandirituba pelo governo federal, porque houve uma decadência ali na região, algumas pessoas foram embora, né? E aí, em 1890, o governo federal mandou todo esse aparato, né, para Mandirituba. Então, deu uma decaída ali na região do Tietê por essa época. Em 1887, já existiam registros de aulas dadas por um professor chamado Antônio Lopes Ribeiro para 22 meninas
não frequentavam a escola ali nessa época, né? Então, se tinha toda aquela mentalidade de que as meninas ficavam em casa aprendendo tarefas domésticas, enquanto que os meninos é que precisavam ter essa educação mais formal, né? Ainda bem que isso mudou, né? Em 1893, existe lá um marco, assim, de que passou por lá um grande vendaval, especula-se que tenha sido até um tornado, né, que carregou até o sino da igreja, que foi parar num banhado lá, e a igreja, então, precisou ser reconstruída. E ela foi, então, reconstruída algumas vezes depois disso. Então, e essa última versão, essa que a gente viu na foto, ela é de 1963, quando ela foi, então, feita em alvenaria, né, para durar mais. Aqui vai ficar bem pequenininho, mas é um trecho de uma entrevista que a gente fez para escrever esse livro, né, para levantar esses históricos, a gente fez algumas entrevistas, porque nada melhor do que saber de quem viu e viveu, né, como é que são as experiências. E aqui a gente tem um trecho, então, de um estudo feito pela Rosilda Motelevski, dizendo como é que se dava, né, a sociabilidade em torno das festas da igreja ali na região. Veja que bonitinho, ó, eu vou ler para vocês. As festas eram à base de churrasco, de boi abatido na comunidade, serrado com serra manual, espetado em pequenos bambus e assado em fogo feito nas valas abertas no chão. Os espetos eram fincados no barranco da vala, com o churrasco espetado na outra ponta. Na cozinha vendiam pão, bolo, cookie e bolacha de padeiro. As bebidas eram pinga, cerveja e gasosa. Gasosa vermelha, né? Eu acho que é melhor. O que vocês acham? Eu acho que é vermelha. Tudo de bom. Tudo em garrafas e copos de vidro. Não tinha barracão, nem mesa, nem bancos. As pessoas compravam churrasco com espeto de bambu, o qual fincavam no chão de grama, na sombra das árvores, sentavam em volta e comiam com pão e gasosa. Também usam pregar lacinhos de fitas coloridas na roupa dos participantes das festas. Tinha frango e galinha vivos ou assados, churrasco cru, porco e bolos no leilão e na roda da fortuna, né, nas brincadeiras que se fazia ali. Essa era a diversão da parte da tarde. Mais tarde apareceu o jogo de argolas e a toca do coelho, com prêmios. No final da tarde, após algumas pingas e cervejas, eita nós, às vezes surgiam as famosas rugas e alguns rolamentos na grama. Mas toda boa festa é animada por uma briguinha no final, né? Então esse era o divertimento ali na região das colônias, né? Divertido, eu achei. Em 1917, chegam na região os primeiros imigrantes poloneses e seus descendentes já, né? Então, veja, a colônia Thomas Coelho, ela foi criada pelo governo, né? Assim como a colônia Cristina também, para poder assentar os imigrantes poloneses, assim como outras colônias de outras etnias foram fundadas ao redor de Curitiba, né, na época do final do Império ali, para poder trazer esses imigrantes europeus para gerar mão de obra e produzir, né, aumentar a produção de alimento, a oferta de alimento na região de Curitiba, né, que já se crescia, né, ia se tornando urbano. Então, essas colônias, elas foram criadas, né, e aí depois esses poloneses e já seus filhos nascidos no Brasil foram adquirindo terras em outras regiões, que é o caso da região do Tietê. Então, a colônia Thomas Coelho, ela foi criada em 1876 e em 1917 é que começam a chegar, então, os primeiros imigrantes e seus descendentes ali na região do Tietê. Hoje, todas as regiões rurais contam com a etnia polonesa, né? Entre outras, também se tem a presença italiana, naquela região, a presença alemã, mas os poloneses foram os que chegaram em maior número, mas eles não foram os primeiros, como a gente viu, né? Portugueses, africanos, indígenas já habitaram aquela região ali antes mesmo da chegada dos poloneses. Em 1918, o polonês, né, Francisco Ies, dava aulas na capela, e essas aulas, é bom frisar, no início, elas eram em polonês, depois elas passaram a ser em 2 turnos, né, polonês e português, e aí depois, já na época do governo do Getúlio Vargas, as aulas em polonês foram proibidas, e aí passando a ter somente aulas em português, né, mas então se tinha um professor de origem portuguesa, que dava aula para aqueles 22 meninos, como a gente viu, e mais tarde um professor polonês para dar aula, então, para esses novos habitantes que chegaram à região, os poloneses. Nessa época, havia muito pinheiro araucária na região, não só nessa, como em toda a Araucária, por isso que ela recebeu esse nome quando se tornou município, né?
E aí a casa do senhor João Burda, morador da região, ela foi construída inteirinha com madeira de um pinheiro só, para a gente ter noção, né, da envergadura desses pinheiros, né? A gente pode até ver ali mais para frente uma foto da casa dele. Olha a casa dele, que bonitinha, né? Toda coloridinha, que é bem essa cultura polonesa ali, né? Então, veja, essa casa inteirinha construída com madeira de um pinheiro só. A gente tem mais uma foto ali mais para baixo. Olha que coisinha mais linda que é essa foto, que mostra bem como que é o modo de vida rural aqui no nosso município, né? O fogãozinho a lenha, o caixote de lenha onde eles estão sentados, né, que se guarda a lenha dentro para poder atiçar o fogo. Então, esse modo de vida rural, assim, que ele fica no coração da gente, porque a maioria de nós vem, né, de traços rurais, né, da época dos avós, dos bisavós, porque Curitiba e região, ela só foi se tornar mais urbanizada a partir da década de 1960 e 70, né, a região metropolitana de Curitiba foi criada na década de 70. Então, antes disso, na maioria das famílias eram rurais. Então, todo mundo tem um pezinho na roça, e quando a gente vê uma imagem daquela, né, desperta ali algo de nostálgico na gente, não é verdade? Então, o seu João Burda, ele contou que quando ele era criança, ele ia com o pai dele levar a produção da lavoura para vender em Curitiba, ali na região do Portão. Eles iam de carroça, e isso era muito comum entre vários imigrantes e descendentes poloneses aqui na toda a região rural da Araucária. Então, eles produziam, né, a sua agricultura familiar, com mão de obra familiar, e alguns dias da semana eles iam de carroça levar até Curitiba. Mas como Tietê é uma região mais distante do que a colônia Tomás Coelho, eles levavam um dia inteiro só para ir e um dia inteiro para voltar. Então, eles tinham que dormir no toldo da carroça. Para quem não sabe o que é o toldo da carroça, eu separei aqui uma fotinha. Essa foto, ela é foto do Vladimir Kozak, que ele tirou ali da região central de Curitiba, bem na época em que esses imigrantes iam fazer essa venda. Ali, ó, onde está sendo circulado, isso é o toldo, ó, tá vendo? Então, ela é uma cobertura que se fazia na carroça. Nem todas as carroças tinham esse toldo, né? Aliás, antes da chegada dos imigrantes europeus, se utilizava muito carro de boi no Brasil. E foram os imigrantes europeus que trouxeram essa forma de carroça puxada a cavalo com os toldos, mas nem todas as carroças possuem esse toldo, só alguns, né, que precisavam mesmo se proteger das intempéries do tempo. O Aleixo Wernicke, ele era um benzedor muito conhecido na região, ficou muito marcante em várias entrevistas que nós fizemos por lá. Por quê? Tinha uma época em que o acesso ao médico era muito difícil, tanto pela distância, quanto por não se ter um serviço público. Então, não se tinha dinheiro para pagar o médico, então só se recorria ao médico em última alternativa, né, quando já não se tinha mais muito o que fazer. Então, em várias regiões rurais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, se recorria aos benzedores, à prática mágica, né, de você curar os males tanto do corpo quanto da alma. Então, esse Aleixo Wernicke era um benzedor bem conhecido ali da região. Então, você pense numa época em que só tinha carroça, as estradas, né, de difícil acesso. Uma pessoa ficar doente, para você levar ela de carroça até o centro da Araucária, imagine, chegava pior ainda, né? Então, essas figuras dos benzedores, elas eram importantíssimas ali em todas as áreas rurais do município. Em 1982, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde, né, o postinho de saúde Nossa Senhora das Graças ali na região, né? Isso fez com que se diminuísse a procura por benzedores? Não, porque se separa muito essa coisa de curar a alma e curar o corpo. Então, continuou existindo as duas figuras. Claro que se procurava já o benzedor com menos intensidade, porque já se tinha o serviço público de saúde, mas continuaram coexistindo essas figuras. Os armazéns, eles foram surgindo ali também na região, né? Aqui a gente tem uma foto lá de 1950 do armazém do Muszał. Muszał é um sobrenome polonês, né? Ele foi construído em 1946 e a gente tem aqui essa foto, então, de 1950. A gente tem uma outra foto do armazém do Muszał. Olha que bonitos os galãs da época do Tietê. Então, veja só, bonito. Ele se arrumava, né, de certo, isso aqui era depois da missa, né? Porque no domingo era dia de colocar roupa de missa.
né? Eu acho que até, eu pelo menos ainda tenho roupa de missa, né? É a roupa domingueira, então eles iam para a missa e, claro, depois da missa fazer a sociabilidade no boteco, né? Lógico, tomar aquela gasosa ou aquilo que não era gasosa, né? Só homem, a mulherada ia para casa fazer o almoço, ou ficava em volta da igreja conversando, fazendo rodinha, né? E os homens iam para o bar, para o boteco. E os cavalos, coitados, esperando a tarde inteira, né? Tínhamos também outros comércios ali, né? Não só de poloneses. Ah, aqui é uma foto atual, mais atual, né? De 2015, do Armazém do Muxo, que ainda existe. Veja só a característica de armazém, né? Que se vende um pouquinho de tudo, que antigamente se chamava de secos e molhados, né? Se vendia desde chinelo, alpargata, até xaxicho, que é o salsicho, mas a gente chama de xaxicho, né? As balas, né? Aquele baleiro de girar, quem nunca, né? Girou aquele baleiro para escolher o baleiro. Quer dizer, os mais jovens não, né? Aqui já estão entregando a idade. Mas, enfim. E aí, mais para baixo ali, a gente tem uma foto de um outro tipo de armazém. Ah, aqui, ó, a família de sírio-libaneses, né? Também foram muito presentes ali na região. Aqui a família Izar, veja que família pequena, né? Uma família pequenininha. Aqui reunidos, então, na década de 20, ali na região do Tietê, né? E eles também tinham comércio, né? Então, ali, ó, mais para frente, a gente tem a foto do comércio da família Izar, uma foto de 1938, né? Então, também se tinha lá o comércio, né? Também temos a figura de expedicionários, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou expedicionários para a guerra, né? E o Tietê mandou também 3 de seus filhos, o João de Covitz, o Vicente Rompava e o Aleixo Burda. Eles foram para a guerra, sobreviveram e voltaram da guerra, né? E aí, então, o seu Vicente Rompava, quando ele era vivo, né? Ele contava que aconteceu deles estarem lá na guerra e o local onde eles estarem, a casa onde eles estarem, ter sido bombardeada. E aí o Vicente Rompava conseguiu escapar, mas depois que a batalha acabou, ele ainda voltou para essa casa para poder tirar os seus colegas lá de dentro, fosse vivo ou fosse morto. E os outros colegas diziam, não tem mais nada para fazer aqui, vamos embora, todos eles morreram. E ele, não, mas eu quero ver, quero tirar eles, seja como forem. E tirou vários dos seus colegas vivos, inclusive o Aleixo Burda, né, seu amigo, seu colega, seu conterrâneo, e assim ele conseguiu voltar para casa vivo, graças à coragem do seu amigo, a persistência dele de tirar de lá. Ali mais para baixo nós temos fotos deles, ó. O Vicente Rompava, que é esse herói, né, que salvou o amigo, é o da esquerda. Deixa eu te falar uma coisa. Ali na próxima foto, nós temos o João de Covitz, à direita. E na próxima foto, nós temos o Aleixo Burda, esse, né, que foi resgatado da casa, que é esse daqui. Aqui, na próxima foto ali, nós temos uma imagem da inauguração da estrada do Tietê. Então, antes só existiam estradas carroçáveis, praticamente carreiros, só de passar as 2 rodinhas da carroça. E aí, em 1974, a Prefeitura Municipal, então, abriu a estrada do Tietê para ficar viável a passagem de veículos, a passagem de ônibus mais tarde, né? Então, aqui foi feita, então, uma grande festa, em 1974, de inauguração da estrada. Vamos ver na próxima imagem? Aqui são autoridades, né, fazendo a inauguração da estrada. A gente vê ao centro, né, o prefeito da época, o Saliba, segurando um canecão de cerveja, ó. Então, vejam só como é que eram as coisas nessa época, né? Então, em 1974 é que foi inaugurada a estrada lá para o Tietê. Antes disso, se vocês quisessem ir para lá, tinha que ir só de cavalo. Na próxima, a energia elétrica só foi chegar ao Tietê em 1978, né? Então, não faz muito tempo, não. Entre 1991 e 1997, ocorreu a consolidação da Escola João Esperandil, o que extinguiu algumas pequenas escolinhas rurais que existiam ali na região, que eram as seguintes: a Escola Rural Municipal Adão Knapp, que ficava em Mato Branco, a Escola Rural Municipal Francisco Bielic, que ficava em Guajuvira de Cima, a Escola Rural Municipal Princesa Isabel, que ficava em Palmital, a Escola Rural Municipal André Vaenga, que ficava em Campo Redondo, e a Escola Rural Municipal Olavo Bilac, que ficava em Campo Tomás. Então, todas elas foram extinguidas
para que se concentrasse, então, o ensino na escola João Esperandio. Essa é a foto da escola Dom Pedro I, que existia ali na região do Tietê. Essa foto é de 1973. No lugar dessa escola, foi construída a escola. Essa escola Dom Pedro I, ela foi ampliada, e no lugar dela foi construída a Escola Rural Municipal Professora Andréia Maria Scherrer Dias. Essa escola também passou por uma consolidação, e o que fez com que se encerrassem 8 pequenas escolas rurais da região para se concentrar, então, na Scherrer Dias ali, né, na Escola Andréia Scherrer Dias. Eram elas, então, a Escola Rural Municipal Henrique Dias, de Mato Dentro, a Escola Rural Municipal João Roque Schwertz, de Lavra, a Escola Rural Municipal Padre José de Anchieta, do Fundo do Campo, a Escola Rural Municipal Marilene Torres, da Fazendinha, a Escola Rural Municipal Monteiro Lobato, de Passa Passa, que atualmente pertence para Contenda, que antes era Araucária, a Escola Rural Municipal Presidente Getúlio Vargas, de Capoeira Grande, e a Escola Rural Municipal Castro Alves, de Campina das Palmeiras. A última escola que passou por esse processo de consolidação foi a Escola Rural Dom Pedro II de Onças, no ano de 2006. Então, a Escola Municipal Andréia Scherrer divide o mesmo espaço físico com a Escola Estadual Ana Maria Cava, né? Então, as duas ficam no mesmo espaço, que é ali, esse espaço dessa escola ali, grandona, né? Que a gente pode ver nessa imagem aérea de 2015. Então, se consolidou as escolas, se reuniu, né, se agrupou nessas duas escolas maiores e se encerrou, então, as pequenas escolinhas rurais de madeira que existiam ali na região, tá? Muitos desses entrevistados, né, eles contam que eles tinham que andar grandes distâncias para ir, mesmo para essas escolinhas menores, antes de existir o transporte escolar, né, a pé. Eles sempre falam, né, que iam descalços, porque era muito difícil comprar o sapato. Muitos contam que o primeiro sapato foi comprado só para a primeira comunhão, antes disso não tinham. Então, eles tinham que ir descalços, quebrando geada, né? Então, vários desses antigos contam essas histórias da dificuldade para se ir para as escolas, né? E que hoje, ainda bem, né, foi superado graças ao transporte escolar. Ainda existe na região a Escola Municipal Presidente Castelo Branco, em Capinzal, e a Escola Rural Municipal Rui Barbosa, em Lagoa Grande. Também, em 2012, foi inaugurado o CEMEI Tietê, e em 2014 o CEMEI Capinzal, para ampliar também a oferta de ensino infantil, né? Porque antes disso, né, se tinha aquela coisa da área rural ser basicamente agricultura familiar. Então, se levava a criançada para a roça, mesmo que não trabalhasse na roça, mas ficava ali junto com os pais. E a partir do momento em que a agricultura passa a diminuir, as pessoas passam a migrar para trabalhar na cidade, não tanto morar na cidade, mas buscar empregos fora do campo, né, afinal a agricultura passa por um momento de dificuldade, isso reflete no ensino, né, de se precisar ter um local seguro para se deixar as crianças, né, do ensino infantil, enquanto os pais trabalham fora, né, então isso, a inauguração desse CEMEI, ela reflete esse tipo de cultura também da região. A área rural, então, se baseia ali na região do Tietê, basicamente em agricultura familiar, chácaras de lazer, né, que já não são agricultores, aras, pesca e pague, piscicultura, né, produção de peixes, também para a feira do peixe vivo, que a gente tem na Semana Santa, aqui em Araucária, áreas de extração de areia e de extração de caulinha, esses areais mais perto ali da região do Iguaçu, nas cavas, né, que também faz parte ali da área do Tietê.